Olha só, eu tenho o privilégio de poder estar apresentando para vocês hoje um grande amigo que é conhecido dessa casa. Na verdade, eu não preciso nem apresentar para a maioria de vocês, mas ele tem vindo ministrar, uma vez por ano ele está por aí. O Mike está com a gente, e eu conheço o Mike, estava falando, brincando antes no culto das 5, né, que nós estamos fazendo bodas de prata, né, que a gente está há 25 anos já de amizade nessa jornada toda. E o Mike, enfim, viu meus filhos crescerem, pegou no colo de bebê, e a gente viveu essa jornada toda. E o Mike, ele, além de tem, né, um papel importante na nação brasileira, um papel profético na nação brasileira. O Mike, num período da nossa vida, na minha vida ministerial, ele teve uma relevância muito grande, me ajudando a entender o que estava acontecendo comigo, me ajudando a entender o que Deus estava fazendo através da gente, naquilo que a gente estava construindo. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Mike, não só como amigo, mas como ministro. Então tenho o prazer e o privilégio de poder estar apresentando esse cara que vai estar ministrando para a gente hoje. Então vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estende a sua mão para cá, vamos orar e vamos abençoar o Mike. Papai, nós abençoamos o teu filho, Senhor, nessa noite. Usa ele com graça, usa ele com poder, que o teu Espírito Santo mova através da vida dele. Senhor, te revela para nós, através da tua palavra. Espírito Santo seja o nosso mestre nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Pai, te louvamos, te bendizemos por estarmos na tua presença. Senhor, meu desejo é que o Senhor caminhe entre nós. Sabemos que o Senhor está presente em todo lugar e reconhecemos, continuamos a estar diante de ti, reconhecendo o Senhor aqui em nosso meio. Desejo, Senhor, compartilhar aquilo que vem do teu coração, porque importa agora ouvirmos de ti. Espírito Santo, sonda-nos. Creio que o Senhor está querendo nos preparar. O Senhor está fazendo um povo preparado para preparar o caminho do Senhor para a sua volta. Ajuda-nos a entender mais sobre isso hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou mudando. Acabou de falar, é a mesma palavra, mesmo pregador. Mas me veio uma coisa um pouco diferente para esse momento. E a pergunta que o Espírito Santo está querendo trazer para nós: o que foi a diferença da ressurreição na vida dos discípulos? Eu coloco isso no contexto de algo que estamos vivendo e quero fazer uma reflexão com vocês. Eu entendo que estamos vendo a igreja do Senhor crescer não por causa do esforço humano. Porque se a igreja está crescendo por causa do esforço humano, então Satanás vai vencer no final. Mas se está sendo acrescentado ao número dos que estão sendo salvos, pessoas tocadas pelo Espírito Santo, atraídas pelo Espírito Santo, transformadas à imagem de Jesus pelo Espírito Santo, então essas pessoas, como filhos de Deus, vão se tornar discípulos. E esses discípulos o Senhor está preparando para preparar o caminho do Senhor. Eu creio que, e acabei de ouvir umas coisas que Anderson ouviu de um pregador que conhecemos, ele conhece melhor, o John Arnott, que é do Mover de Toronto, começou em 94. Ele estava falando como aparentemente está acrescentando o número à igreja, pessoas sendo salvas,
de forma surpreendente a partir de 2020. Antes estava vindo num gráfico assim, meio subindo um pouco. E chegou 2020 e de repente. Quando ele falou isso, eu fui refletindo e um dos motivos, eu creio, é que estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo que Jesus vem logo. Tá? Eu creio que muita gente que estava estava morno na fé, e seria da parte de Deus, conforme a carta em Apocalipse, seria vomitado da sua boca, porque ele quer ou quente ou frio. Ele não quer o morno. Um monte de gente que sabia, atentou-se para algo que começou a se manifestar em 2020, que são os sinais apontando para o montar-se do governo do anticristo. Nós podemos ver, eu fiz 68 anos essa semana, e isso me dá uma janela, junto com meus contemporâneos, que muitos outros não têm. Isso em relação às mudanças que têm acontecido no mundo. E uma coisa que eu sempre cito é 2001, quando aconteceu o ataque lá nos Estados Unidos, derrubaram as torres e tudo isso. Não quero entrar nessa questão, né, quem causou o quê, quem estava envolvido. Eu quero observar que houve algo que tocou o mundo inteiro. Nos Estados Unidos baixou uma nuvem de terror sobre a nação. Pessoas estavam com medo de ir no shopping, medo de ir no cinema, medo de ir fazer alguma coisa à noite como família. Literalmente o povo dos Estados Unidos se intocou. Eu estava aqui no Brasil na época. Mas uma coisa que nos mostra que foi algo que tinha um efeito mundial são os pontos de segurança em todos os aeroportos. Você que é mais jovem, você não sabe, porque você não viajou antes dessa época. Não tinha esses pontos de segurança. Esse negócio de chegar e tirar o cinto, tirar os sapatos, não tinha nada disso. Tá? Não tinha raio-x para você passar a sua mala. Isso tudo aconteceu pós 2001. E agora tem em todos os aeroportos do mundo. Isso evidencia para mim que aquilo que aconteceu naquele dia tinha um impacto mundial. Isso já me alerta como cristão, porque a palavra descreve os sinais do fim apontando para coisas que acontecem mundialmente. Porque tudo vai acontecer conduzindo para o estabelecimento de um governo mundial do anticristo. Então, quando estamos vendo uma movimentação para algo que cai sobre o mundo inteiro, é para ficar atento. 19 anos passam, 2001 para 2020, ninguém vai negar que, mais uma vez, algo mundial. Por pessoas que nós não elegemos, eles deram uma ordem e todo mundo fez algo que nunca aconteceu antes no mundo. Isolamos os saudáveis, os que tinham saúde. Mandamos as pessoas com saúde para casa. Isso, em relação à medicina, é até ilógico. Você isola quem está doente. E verdadeiramente foi relatado pelos gráficos e tudo, que ali houve um contágio maior e ao invés de baixar a curva, subiu. E nós sabemos o que aconteceu em seguida. Todo mundo ficou isolado e o lockdown
Não foi só 15 dias. E eu não sei de vocês, mas eu senti toda a opressão espiritual durante esse tempo. Foi difícil para mim. Não a nível só da minha carne. A minha carne aguenta. Mas espiritualmente, eu estava sentindo isso. E para mim, quando nós chegamos com notícias que de repente durante esse tempo, aumenta o número de pessoas se convertendo, aumenta. Justamente durante esse tempo, eu vou afirmar, essas pessoas começaram a se abrir para o Espírito Santo justamente porque estavam sentindo a influência do outro lado. Agora, de 2020 a 2023, eu não vi retorno. Alguém viu algum retorno? Voltou as coisas como eram? Nós saímos das casas, mas eu estou vendo tudo acontecendo. Quem está ligado a notícias do mundo, continuamos vendo coisas sendo tocadas, que estão tocando o mundo inteiro. Eu só estou falando isso porque eu estou convicto das canções que nós cantamos. Tá? Tem como passar a letra, mano, na projeção, tem como passar a letra daquela primeira música? Ele não ficou preparado. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem. Te esperamos. Maranata. Ora vem, Jesus. Alguém cantou isso? Cantamos, né? Eu vi, alguns de nós cantamos com todo fervor, todo gás. Você sabe o que você cantou? Nos conhecemos, eu e Anderson, quando a gente foi levantado no início do século XX. Né? Isso é 2000, 2001, 2002, nós viemos em 2002, né? Foi 2 ou 3? 3. Fazedores, nós viemos em 2003. E a gente ministrava uma música, digno é o Cordeiro, de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Alguém lembra dessa música? Oba! Aí vai para a parte que fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Né? Lembra disso? Aí vai para... Vem, 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 Jesus. Vem, vem, vem. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. Vocês não querem ceder, né? Não, ele já falou, não vou cair nessa. Tá? A gente via, em todo lugar que a gente ia, toda a voz, todo o fervor, todas as energias. Vem, 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 Jesus. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Quem lembra disso? Quem estava lá? Teve gente lá? Levanta a mão alta para os outros verem. Você estava lá. Estou contando a verdade ou estou exagerando? Estou exagerando? Não. Parecia que o Espírito Santo tomava a gente para declarar. A gente sentia assim. E era uma coisa interessante, porque logo depois eu chegava na calçada, tinha jovens lá, Jesus vem logo, né? Jesus vem logo. Aí o outro falava, não pode vir. Não pode vir agora, eu não casei.
Não pode vir agora, eu não tive filho. Não pode vir agora, eu não fiz a viagem dos sonhos. Eu não exerci a minha profissão. Não terminei a escola. Não pode vir agora. Se a palavra no final descreve a igreja, e a igreja com o Espírito declara: vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vem logo, Senhor. Isso significa que para Jesus voltar, a gente não pode ser hipócrita. Vem! Não. Vem! Não. Não tem isso. Isso me faz voltar à pergunta: o que significou a ressurreição de Jesus na vida dos discípulos? Durante 3 anos e meio, os 12 pelo menos, 70 foi acrescentado, não sei em que altura desses 3 anos e meio. Mas os 120 que estavam esperando o Espírito Santo foram preparados nesse tempo em que Jesus estava fazendo discípulos e enviando. Eles só foram chamados de apóstolos porque foram enviados. Não era um título que Jesus estava dando. Era uma descrição. Discípulos que foram preparados, discípulos que receberam poder e autoridade para fazer o que Jesus estava fazendo, foram enviados. Primeiro os 12, depois 70. E aí chega o momento da crucificação. O que aconteceu com essa galera? Todo mundo pensou: deu ruim. Deu ruim? Não dá. Ele foi morto. Se eu tivesse ficado lá em Jerusalém com ele, eu ia ser morto também. Que é isso? Vou voltar. Que negócio é esse? Desisto. Eles vieram falar comigo, logo viram que eu sou um galileu. E pelo sotaque eles falaram: não, você é discípulo dele. E eu, com muito medo, não vou usar a palavra que eu estou pensando, que não é apropriado para púlpito. Você pensou. Tá bom. Muito medo. Não sou um discípulo, não, nem conheço o cara. Que isso? Porque na mente de todos eles, tendo visto o Senhor curar toda sorte de enfermidade, tendo visto o Senhor ressuscitar os mortos, purificar leprosos e expulsar demônios com uma palavra, tendo visto o Senhor fazer tudo isso, estabelecer o padrão da missão para a qual eles seriam comissionados depois, deu ruim, morreu. Não podia morrer, não, que isso? O que a gente vai fazer agora? E todo mundo, conforme Jesus havia avisado, deu para trás. Mas as mulheres resolveram ir para o túmulo. Chegaram com a notícia: vimos os anjos, ele não está mais lá. Pedro sai correndo, pá, né? O sanguíneo. Eu estou vendo ele pular por cima de uns 3 ou 4, ele vai correndo, não está nem vendo nada, esbarrando em árvores, em arbustos, tudo. Chega lá para verificar, não está. E Jesus apareceu. Sou eu.
Sou eu. Para os discípulos, a ressurreição de Jesus significou: não deu ruim não. Tem missão ainda. Tudo que eu te ensinei está valendo. Tudo que eu te ensinei está valendo. Galera, vai me encontrar lá na Galileia. Você sabe por que eles foram na Galileia? Você acha que tivesse ouvido uma das mulheres ou uma outra pessoa? Jesus disse que ele quer te encontrar lá na Galileia. Eles não tinham visto. Acha que eles teriam ido? Eu creio que não. Não seria suficiente. Eles viram. A ressurreição para os discípulos está valendo. Posso não saber toda a história ainda, mas está valendo. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Tem que ir para a Galileia? Tá bom, é 5 dias subindo, 5 dias voltando. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse para ir, vamos lá. Foram ao encontro com ele lá, num monte, a palavra diz, Mateus 28, 16, eles foram para o lugar que Jesus havia determinado. Eles foram, beleza. Chegou lá, a palavra diz que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. É o que está escrito. Ué, eles não tinham visto? Duvidaram do quê? Duvidaram do quê? Ele tinha falado que ele teria que ir para o Espírito Santo que estava agindo nele na sua plenitude. Para eles receberem essa mesma plenitude, ele teria que ir para o Pai. Já tinha morrido, então eles estão sabendo, ele vai para o Pai. Mais cedo ou mais tarde ele vai para o Pai. Como que vai? Aí que entra o meu entender sobre a dúvida. Bom, só que eu não sei como isso vai desenrolar. Foram ao encontro com ele para receber o quê? A ordem. Na verdade, é a ordem apostólica. É a ordem do primeiro apóstolo. Jesus disse na sua oração, João 17, Pai, como o Senhor me enviou, e a palavra ali é apostolar. Eu estou fazendo uma adaptação para português. A palavra é a palavra que gera para nós apóstolo. Tá? Como o Senhor me apostolou, eu os apostolei. Então eles estão recebendo a primeira ordem e Jesus diz, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, não ensinando-os todas as coisas, ensinando-os a guardar. Então tem uma missão, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eles têm que se atentar quais são as ordens de Jesus para os seus discípulos que ele envia. A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eles estão ouvindo isso de Jesus ressurreto. Não sei como isso vai desenrolar, mas eu sei que está valendo. Por quê? Porque ressuscitou. Ressuscitou, está na minha frente, eu estou vendo. Aí disso, eles tomam coragem para estar com ele durante 40 dias. E a palavra diz que ele falava com eles sobre o reino, concernente às coisas do reino de Deus, por 40 dias. Cadê esse livro? Cadê esse livro? Quem escreveu esse livro? Eu quero esse livro.
40 dias de Jesus com os discípulos. 40 dias antecedendo a sua ascensão. Quais são as coisas que ele falou? Quero saber. Você sabe de algum livro apócrifo? Também não. Não achei. Então, o que eu tenho? Os evangelhos e Atos. Os evangelhos e Atos. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, conforme eu falei. Mas vocês, ele tinha acabado de falar, fazer discípulos, tá? Ide. Mas logo ele disse, mas espera em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Segunda Pedro, versículo 10, fala sobre o dia do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser, ele está falando agora com a igreja, conosco, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quero fazer uma conexão, creio que o Espírito Santo está querendo fazer uma conexão bem prática em relação às nossas vidas. Te esperamos, é o que cantamos. Tá? Te esperamos. Mas a palavra diz, não só esperar, aguardar, e sim, apressando, esperando ou aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Quem tem ouvido uma palavra sobre avivamento? Estamos esperando um avivamento. Estamos? Eu quero qualificar isso para nós segundo a palavra. Não segundo o sonho de alguém, não segundo a visão de alguém na modernidade, segundo a palavra. Tá? A palavra. E é isso que o Senhor está trazendo. Como que nós devemos ficar por causa da ressurreição de Jesus? O que a ressurreição significou na vida dos seus discípulos? De alguma forma, assegurou, nós vamos dar continuidade à missão que ele começou. Ele ordenou os seus discípulos, pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ordem. Lembra? Ele falou, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordem para os discípulos, pregai, arrependimento. Curai os enfermos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. Purificai os leprosos. Eles tinham feito isso com Jesus. Mas agora que Jesus ressuscitou,
eles sabiam, nós vamos dar continuidade a isso. Porque a grande comissão, que é o título que nós damos para essa palavra, não tem comissão se não tem missão. Então, para a gente definir qual é a missão que nós vamos dar continuidade, nós temos que olhar e ver o que Jesus fez e ordenou os seus discípulos a fazerem. Pregai, curai, ressuscitai, expulsai os demônios, purificar os leprosos. Eu estou falando isso porque é muito possível que a maioria aqui não tenha imaginado fazer isso. Mas eu afirmo que Jesus nos comprou com seu sangue para nos conduzir a esse discipulado, para que a gente dê essa continuidade à missão que ele começou. E eu estou falando isso com vocês, porque vocês são fruto do último mover de Deus, no final do século XX, 1994, e Deus prometeu que aqui no Brasil, o que vai acontecer aqui é 12 vezes mais do que se viu lá. Esse 12, eu entendo, é um enigma. Fala de plenitude. Fala daquilo que Jesus passou para os 12. Passou mais tarde em Pentecoste por 120. Mas nesse momento, nós precisamos elevar a nossa expectativa, nos colocar diante do Senhor, percebendo que nós não fomos apenas, quando eu digo apenas, eu não estou minimizando o perdão, a cura, a libertação. Tudo isso nós temos recebido. Mas Deus está querendo nos levar para o lugar de sermos discípulos, para dar continuidade àquilo que Jesus fazia todos os dias. Isso é você, meu irmão. Isso é você, minha irmã. Isso é você, meu contemporâneo dos anos 50. Isso é você, jovem. Isso é você, criança de 10 anos. Mas como é que pode ser? Já aconteceu isso no início do século XX, em Los Angeles, na rua Azusa. Crianças, 8, 10 anos, usado para curar os enfermos, curar cegos, surdos, aleijados. Esse é um momento, sabe onde eu tiro coragem para isso? Porque Jesus ressuscitou. É o carimbo de Deus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele projetou, tudo que Ele colocou em andamento, Deus está dizendo, é isso mesmo, quando Ele ressuscita o Filho. Quem ressuscitou como Jesus? E aí, Ele está à direita do Pai. Como é que você acha que Ele está intercedendo por você? Eu entendo que Ele está pedindo, vamos orar, Pai, leva o Mike à maturidade. Leva o Mike a fazer tudo que eu dei minha vida para ele poder fazer. Ana, o Pai, leva a Ana, leva a Judite, leva o Marcos, leva o Paulo, a chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas a grande questão, quem está buscando isso? Quem geme por isso? Quem intercede por isso? Eu não sei como, eu preciso compartilhar algo que eu vejo, é tão claro. Quando Jesus enviou os 70 em Lucas 10, Ele disse, uma das ordens, quando você chegar na cidade, curai os enfermos que nela
houver. Opa. Como é que você vai entender essa frase? Curai os enfermos que nela houver. Quantos? Quantos enfermos? O que tiver, então todos. Então, se tem enfermo, tem missão para cumprir. Quem? A segunda leva dos discípulos de Jesus. Quando eu digo segunda leva, isso para mim mostra que ele não mudou nada. Dos 12, ele deu as mesmas ordens para os 70. Qual é o nosso propósito como igreja em cada cidade? Em 2020 me pegou de calça curta. O que Jesus teria feito em 2020? Ele foi enviado pelo Pai para curar os enfermos. A ressurreição prova que o sofrimento que ele passou no pelourinho, as chibatadas, lembra o filme Paixão de Cristo? Melhor retratação desse sofrimento de Jesus que eu tenho visto. Ele está lá, abrem as costas, sangue espirra para todo lado, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus ministra cura, o poder desse sofrimento é antecipado. Mas quando ele ressuscita, é o Pai dizendo, ele sofreu isso exatamente por esse motivo. E por isso, quando você receber o poder do Espírito Santo, é aí que você pode andar nessa plenitude. Os discípulos entenderam isso. Tem hospitais aqui em Novo Hamburgo? Estão cheios? As clínicas estão cheias? Pergunto, é uma pergunta para incomodar. Mas, qual é o nosso legado em Cristo? Para ser relevante nessa geração, qual é o nosso legado? Aí ficou muito quieto aqui. Todo mundo sentiu o temor de Deus. De uma vez. É óbvio. Fazermos hoje o que seus discípulos fizeram naquela época. Mas quantos de nós nos vemos como tais discípulos? E estamos buscando o avivamento que Deus está querendo fazer nesse momento é tornar a gente discípulos como aqueles 120 que receberam a plenitude do poder do Espírito Santo. E aí a gente vai vir aqui para celebrar, mas a nossa missão vai se cumprir nas ruas, nos hospitais, nos quarteirões. E por que eu falo isso? Porque Ele ressuscitou. É lógico. Eu tenho que falar sobre isso porque é isso que sonhamos quando nos conhecemos. E 25 anos depois, eu não tenho outra coisa no coração. Mas quem vai buscar?
Eu sei que como igreja a gente tem buscado nos últimos 20 anos, 30 anos, de uma forma geral, a prosperidade. Nós queremos que Deus nos prospere. E eu vou dizer, isso pode até ter um valor. Mas se nós vamos nos contentar com isso, nós estamos muito aquém de discípulos formados pelo Espírito Santo. Eu não sonho com prosperidade. Eu sonho em poder curar todos os enfermos como Jesus. Por quê? Porque está na palavra e Ele ressuscitou. Com a ressurreição dele, o que está na palavra é verdadeira. Agora, a implicação, se vai chegar esse evangelho de Jerusalém até os confins da terra, é que de cidade em cidade, de nação em nação e de geração em geração, pessoas têm que experimentar o novo nascimento, a santificação das suas vidas e o batismo com o Espírito Santo no sentido de receber poder para dar continuidade à missão. E para te alinhar com isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse aqui hoje, você iria segui-lo? Você iria abandonar uma série de coisas, trabalhar o mínimo possível para você poder estar com Ele em carne e osso para segui-lo? Sim ou não? Ok. E se tivesse uma maneira de você ficar lá, ao ponto de dizer, escuta, eu tenho visto você aqui, você não... Todo lugar que eu vou, aqui em Novo Hamburgo, lá em São Leopoldo, em Porto Alegre, em Esteio, lá em Gramado, Três Coroas, lá em Taquara, você está presente. Eu tenho visto você em todo lugar. Você quer ser um discípulo meu? Você iria segui-lo com essa intenção ou com a intenção de espectador? Eu só quero ver o que ele faz. Seguidores, nós sabemos hoje que seguidores é fácil. Nós queremos seguidores. Mas ele não disse, multiplicai os seus seguidores. Ele disse fazer discípulos. Para fazer discípulo, nós temos que ser um discípulo. Porque quem padronizou a missão para os discípulos foi o Mestre. Ele não está falando para eu fazer discípulos segundo o meu padrão. E sim, eu ser um discípulo segundo o seu padrão, para fazer discípulos segundo o seu padrão. Se 10, 15 pessoas puderem sonhar com isso, desse momento em diante, e começar a falar, vasculhar a palavra para ver o padrão que Jesus estabeleceu e começar a buscar ao Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Esse é o avivamento que Deus quer. E sabe uma coisa? O mundo está esperando ver discípulos de Jesus assim. O mundo sabe que cristianismo não é uma ideologia. É a vida do próprio Cristo. É incoerente a gente se chamar de cristão e não fazer as coisas que o Cristo fez. Até pela palavra. Acreditar é uma coisa, crer é outra coisa. Muitos acreditam, historicamente essas coisas aconteceram. Eu creio que Ele quer que eu dê continuidade, que nós demos continuidade à missão que Ele começou. Aí pergunto,
Você nasceu de novo? Você santificou sua vida para servir ao Senhor? Separou sua vida, ou seja, tem certas coisas que você não vai participar para dedicar tempo, dedicar esforço da sua vida para aprender com Jesus. Foi batizado no Espírito Santo no sentido de receber o poder, porque a igreja há muito tempo tem reduzido o batismo com o Espírito Santo à questão de falar em línguas e talvez profetizar. Os 120 não estavam esperando por isso. Porque Jesus ressuscitou, os 120 estavam esperando no lugar o poder que Jesus prometeu, que eles receberiam na presença do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, para dar continuidade à missão que Ele padronizou para eles. Esse é o avivamento que Deus está querendo gerar em nossos dias. Imagina, nós estamos, quantos cabem aqui, Anderson? Hoje tem, normal 420, você falou, hoje tem 470. A casa está bufando, que bom. Imagina se todos nós buscássemos isso. Como seria Novo Hamburgo em 30 dias, se de 2 em 2, todos os dias a gente foi contando 10 enfermos para cada par curados? Queremos pensar em estatística? Vai sonhar, por que não? Jesus falou. E quando chegar na cidade, quando chegar em Novo Hamburgo, curai os enfermos que nela houver. Agora, eu falar sobre Jesus nesse contexto é bem diferente do que eu tenho vivido. Jesus pregava arrependimento no palco da manifestação de cura, libertação, ressurreição de vida. Esse é o nosso legado como filhos de Deus, nascidos de novo por causa da obra que Jesus fez. Como é que eu sei? Ele ressuscitou. Então, o que foi feito e previsto para nós na palavra é verdadeira. Vamos orar? O pessoal da adoração pode subir. Eu não sei qual é seu caso. Sei que pode haver pessoas aqui que não nasceram de novo. Não têm essa experiência com o Senhor. Não sentiram a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Ainda. Mas pode ser que você tenha sentido isso hoje. Eu não estou contando com o meu convencimento, e sim com a obra do Espírito Santo. Então, se você tem um sentimento por dentro, hoje eu quero começar uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Ele ressuscitou e não tem como refutar isso. Isso tem implicações. Hoje você foi avisado. Ele é o Messias, não há outro, logo ele vem. E você, se você quer começar essa vida, é simples. Eu vou fazer uma oração simples. Eu queria que os outros estivessem orando para o Espírito Santo gerar essa pessoa, mas eu vou fazer. Pastor, quando eu recebi Jesus, aceitei Jesus, Ele não convidou ninguém para a frente. Eu orei onde eu estava. Mas eu orei assim, e você pode usar minha oração como sua.
Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou. O Senhor conhece os meus pecados e confesso a Ti que eu sou um pecador. Eu sou escravo do pecado, eu não quero mais. O Senhor tem gerado no meu coração arrependimento, remorso. Eu não quero mais ficar com o escravo do pecado. Eu quero nascer de novo. Nesse dia, Jesus, eu Te recebo como Senhor da minha vida, como Messias, Salvador, como nós cantamos naquela música. Eu Te recebo. Eu Te peço, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Quero Te convidar, à medida que o Espírito Santo vai lembrando pecados específicos, confessa: Senhor, pequei contra Ti assim, me perdoe. Pequei contra Ti dessa outra forma, me perdoe. Espírito Santo, eu Te convido para a minha vida. É o Senhor que efetua esse novo nascimento. Eu quero nascer de novo. Eu quero receber a testificação que eu sou filho ou filha de Deus. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida para Te servir, Te buscar, Te conhecer. Quero ser como Tu és. E continua orando, dizendo: Senhor, eu renuncio todos os pactos e alianças feitas com Satanás, seja na comissão de pecado, seja através de alguma aliança ou pacto literal. Eu declaro, me separando de tudo isso, eu declaro que eu pertenço a Ti. Reconheço que o Senhor me comprou com Teu sangue e Te louvo. Obrigado, Jesus. Senhor, agora eu peço que o Senhor cele com Teu sangue a vida desses que tenham orado assim. Eu peço para o Senhor ministrar os seus corações segundo o Espírito de adoção, que eles são filhos de Deus. Eles têm nascido de novo. Arranca deles, Senhor, toda inclinação para o pecado. Tua palavra seja verdadeira agora. As coisas passadas se passaram, eis que tudo se fez novo, são novas criaturas. Tudo mudou agora. Guarde-os, Pai, em nome de Jesus. E para os outros, uma pergunta: queremos apressar a volta do Senhor, a vinda do dia de Deus? Estamos realmente com um clamor em nossos corações: vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Então, para isso, o Senhor está querendo nos conduzir à medida da estatura da plenitude de Cristo. Peço para você começar a levantar a sua voz diante de Deus, pedindo um derramar do Espírito Santo que está no coração dele, pedindo para Ele nos preparar, te preparar para aquilo que Ele está querendo fazer. Os 120 pararam tudo
para esperar. Não sabiam que seria 10 dias. Mas eles estavam clamando, com um alvo: dar continuidade à missão para a qual Jesus tinha comissionado. Talvez hoje você precise declarar: Senhor, eu quero me alinhar com essa missão. Eu quero cumprir, Senhor, essa missão. Talvez hoje foi o momento de despertar você. Você tem vivido uma vida, vamos dizer, secular, preocupado com as coisas do dia a dia. Não tem buscado ser discípulo como os discípulos eram nos dias de Jesus. Eu te digo, o Senhor está querendo que você se alinhe com esse propósito. Ele está com olhos sobre a terra nesse momento, procurando filhos sobre quais Ele possa batizar, ou nos quais Ele pode batizar com o Espírito Santo e com fogo, para dar continuidade à missão. Oh Senhor, nós queremos sim nos alinhar com a missão de pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Olhamos essa geração como a multidão que o Senhor viu em Mateus 9. A seara é grande, mas Ele estava olhando os enfermos como um povo aflito e sem pastor. A nossa geração hoje, Senhor, está assolada de enfermidades. Nós sabemos que o Senhor tem compaixão por esses. Sabemos porque o Senhor ressuscitou, afirmando e confirmando que o sofrimento do Senhor foi para curar os enfermos também. Eis-me aqui, Senhor. Opera em mim, gera em mim compaixão. Não quero mais esse coração frio. Não quero o esfriar dessa geração, esfriar do coração que Jesus avisou. Não quero isso. Eu quero oferecer meu coração a Ti, Senhor, e dizer: gere em mim a Tua compaixão. Faça-me, Senhor, sentir o que o Senhor sentia perante os enfermos em que o Senhor, os dias que o Senhor esteve aqui em carne e osso. Compaixão que o Senhor demonstrou e falou para os discípulos, preparando-os para o dia em que o Espírito Santo viria na plenitude sobre eles. Gera em mim, gera em nós, Senhor, o temor do Senhor. Não queremos jamais receber esse derramar sem o temor do Senhor. Nós precisamos nos deleitar no temor do Senhor, como o próprio Jesus. E a palavra afirma isso, Pai, sobre a igreja primitiva. Então vem sobre nós, vem sobre tua igreja na terra, com a ministração de compaixão, com a ministração do temor do Senhor. Tudo isso, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. E te louvamos. O Senhor ressuscitou. Então toda a palavra, toda a missão, tudo que o Senhor ensinou, tudo que é falado a respeito da tua vinda a primeira vez e a segunda vez é verdade. Nosso espírito clama: Maranata, ora vem, Jesus. E te louvamos e te bendizemos pelo teu sacrifício, pela tua humilhação, pelo fato do Senhor se tornar servo até a morte e morte de cruz. E diante disso, o Pai lhe ressuscitou, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre
toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo